Olá, meus queridos paroquianos virtuais, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro, nossa formação de catecismo de hoje. Você que não sabe, todas as segundas-feiras eu dou aqui uma aula de catecismo, o que é muito importante para nós crescermos no amor e na fé. Então, o tema hoje nós vamos falar na nossa aula de catecismo sobre o que é necessário para sermos salvos. Acho que isso é essencial para a nossa vida cristã. Nós queremos ser salvos, nós queremos ir para o céu, nós queremos ganhar a vida eterna. Então, o que é necessário para ganhar a vida eterna? Recordando um pouco o que eu falei na aula passada nós estávamos falando sobre o 4º artigo do credo, que fala o seguinte: Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Então, o credo, que é o resumo da nossa fé, possui 12 artigos. E nós estamos falando, em cada aula, sobre um artigo, uma frase do credo. Mas, como esse assunto é de suma importância, então eu dividi a aula passada. Nós vamos continuar esse assunto, que é o 4º artigo do credo, que fala da morte, da redenção de nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, recordando rapidamente, Jesus padeceu quando Pôncio Pilatos era governador na Judéia. Os apóstolos fizeram questão de enfatizar esse fato histórico para que as pessoas, os ouvintes, os leitores, pudessem identificar precisamente no tempo, não ficasse assim algo meio vago, mas morreu, quando, né? Será que é verdade? Será que isso não é um mito? Não, é um fato histórico. Jesus Cristo, nosso Deus feito homem, padeceu quando Pôncio Pilatos era governador na Judéia. Que, depois de ter reconhecido a sua inocência, isso é muito importante, ele foi covarde, foi vil e aceitou a insistência dos judeus e condenou com plena consciência de que ele era inocente. Então, o seu pecado ainda foi maior. Não só o condenou o Filho de Deus, mas tinha plena consciência de que estava condenando um inocente. Bom, por que Jesus padeceu? Será que Jesus padeceu? Ele não era Deus, ele não podia ter padecido, né? Então, aqui nos remete ao que eu já expliquei para vocês sobre a encarnação. Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo, se fez homem no seio da Virgem Maria e assumiu a nossa natureza humana em tudo, nosso corpo e a nossa alma. Jesus possui um corpo humano e uma alma humana, sem deixar de ser Deus. Então, ele tinha duas naturezas, a natureza humana, corpo e alma, e a natureza divina, em uma só pessoa, que é a pessoa divina. De forma que, ao olhar para Jesus, ao olhar para o corpo humano de Jesus, ao ouvir a voz humana de Jesus, você estava ouvindo a voz de Deus, você estava tocando concretamente em Deus. O Verbo inacessível, ele se deixou tocar. E é muito lindo quando você lê, e aqui eu gosto muito de comentar sobre isso, que para mim é algo muito forte, meditar sobre São João Evangelista. São João Evangelista era um discípulo mais jovem e ele se auto-intitulava o discípulo que Jesus amava. Ele se sentia muito amado pelo Senhor. E São João Evangelista, na sua velhice, já idoso, escreve uma das páginas mais lindas da Bíblia, que é a sua primeira carta de São João. E na primeira carta de São João, ele fala: aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós apalpamos do Verbo. Então ele diz, nós apalpamos e nós pegamos. E aqui, na memória de São João, deveria ter aquela lembrança dele ter abraçado Jesus, dele ter certamente beijado Jesus, dele ter certamente, e na Bíblia fala, né, encostado a sua cabeça no peito de Jesus, repousado a sua cabeça no peito de Jesus. E, gente, meditem sobre isso, né? São João ouviu as batidas do coração de Deus, feito homem. E
algumas horas depois, ele viu aquele mesmo coração que ele tinha ouvido as batidas na última ceia ser transpassado pela lança. É um mistério profundíssimo, a experiência de São João, unido ao mistério da nossa fé, Deus feito homem, né? Então, Jesus padeceu porque ele era homem. Como Deus, ele não poderia padecer nem poderia morrer. Mas porque a divindade assumiu a natureza humana, Jesus sim padeceu. E atenção, o padecimento de Cristo, o sofrimento de Jesus na cruz, não foi um sofrimento somente físico, porque a gente pode já ficar muito comovido e muito sentido ao pensar: Jesus foi torturado, foi flagelado, sua pele foi rasgada, derramou sangue, foi coroado de espinhos. A gente não pode nem imaginar o tamanho da dor de Jesus, da dor física. Mas podemos pensar que a sua alma não sofreu. Não, não é verdade. A sua alma sofreu sim. Aquilo que era passível de sofrimento na natureza humana, sofreu. Tanto é que Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte. Então Jesus, como homem, sentia medo, sentia angústia, sentia tristeza. Olha que interessante, né? Jesus, enquanto homem, ele assumiu, essa natureza não foi aniquilada pela divindade. Ele diz ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade humana, mas a vossa, que é a vontade divina. Então Jesus se submete à cruz porque esta era a vontade do Pai. Poderia ter nos salvado por um mínimo sacrifício, por nenhum sacrifício, no sentido que bastava ele se fazer homem, já seria um sacrifício suficiente, padecer as coisas que nós homens padecemos. Imagina Deus sentir fome, Deus sentir sono, Deus sentir sede. Uma sede de Cristo já seria suficiente para salvar a humanidade inteira. Uma fome de Jesus já seria suficiente para salvar a humanidade inteira. Uma martelada lá que ele possa ter dado errado no prego quando era criança, lá com seu pai São José, porque como criança ele precisou aprender. Como homem, é um mistério, nós não conseguimos entender isso, né? Mas temos que imaginar e pensar Jesus como alguém que aprendeu a falar, a andar, né? Maria Santíssima e São José, que pegou lá na mão de Jesus, que o ensinou o ofício de carpintaria, certamente. Então, mas ao mesmo tempo sem deixar de ser Deus. Então, qualquer ato de Jesus, qualquer ato humano de Jesus, qualquer sofrimento, qualquer coisa, tinha valor infinito. Por quê? Porque ele era Deus. Mas por que, então, que Jesus quis ser crucificado? Por que, então, Jesus deixou-se ser crucificado? E é importante isso. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus não disse: poxa, me pegaram dessa vez, né? Não. Jesus poderia ter sido apedrejado. Tentaram apedrejá-lo algumas vezes. Tentaram, inclusive, jogá-lo de um alto de um precipício. Tem lá no Evangelho essa passagem, talvez você não lembre, né? O povo de Nazaré pegou Jesus e quis jogá-lo do alto de um precipício. Olha que absurdo, né? E ele simplesmente escapou por entre eles. Como é que um homem só escapa de uma multidão querendo linchá-lo, né? Algumas vezes pegaram pedras para apedrejá-lo. Algumas vezes quiseram prendê-lo, mas ele sempre escapou. Por que ele escapou? Jesus tinha uma polícia secreta, os discípulos eram formados em artes marciais, ou por acaso tinham algum método super desenvolvido de fazer Jesus escapar? Não. Porque, na verdade, Jesus se entrega voluntariamente à morte. Ele vai ao encontro dos soldados. A quem buscais? Sou eu. Peguem a mim, deixe eles. Então, Jesus, ele se apresenta, ele se entrega. E olha, em nenhum momento da paixão, nem quando ele foi preso lá no Horto das Oliveiras, nem quando ele foi acorrentado lá na casa de Pilatos, nem quando ele foi amarrado, nem quando ele foi chicoteado, nem quando ele carregou a cruz ou foi pregado com os cravos. Em nenhum momento Jesus estava impotente de se livrar. Quando os soldados, não soldados, né, os judeus,
diziam, desce da cruz se és o Filho de Deus. Ele poderia ter descido da cruz e já teria nos salvado. Né? Ele poderia ter descido da cruz, ele poderia ter evitado as chicotadas, ele poderia simplesmente aquilo não fazer nenhum efeito nele, porque ele é o Filho de Deus, porque ele é onipotente. Então os espinhos poderiam simplesmente transformar-se em flores naquele momento, as chicotadas não fazer nenhum efeito. Enfim, ele poderia escapar da dor em todos os momentos. Então, em todos os momentos da paixão, foi uma entrega voluntária de Jesus. Porque era a vontade do Pai. Porque mais convinha na onisciência e na sabedoria infinita de Deus que nós fôssemos salvos mediante o sacrifício da cruz. Então vamos lá, eu vou ler para vocês um trecho do catecismo que vai ajudar a gente a compreender melhor isso, tá bom? Primeiro, por que Jesus padeceu tanto? Jesus quis padecer tanto, e aí, como eu falei, né, não só o sofrimento físico, mas o sofrimento também da alma, tá? Para mais abundantemente satisfazer a justiça divina. Deus, ele é infinitamente misericordioso, nós sabemos isso, é muito apregoado por aí, inclusive para justificar pecados graves. As pessoas dizem, não, Deus é misericórdia, né? Vamos pecar à vontade. Mas se esquecem que, porque ele é Deus, ele é santo, ele é perfeito, ele tem que ser também infinitamente justo. E a nossa ofensa, já falei na aula passada, ela é uma ofensa infinita. Por quê? Porque o grau da ofensa refere-se ao ofendido. Né? Então, se Deus é infinito, uma ofensa feita a Deus tem uma gravidade infinita. Certo? Então, para mais abundantemente satisfazer a justiça divina, primeiro, justiça divina, ou seja, pagar os nossos pecados, nossa dívida para com Deus. Segundo, para nos mostrar ainda mais o seu amor. Então, existe prova maior de amor do que a cruz? Quando você duvidar do amor de Deus por algum motivo, seja pelo seu sofrimento, todos nós sofremos, todos nós podemos chorar, podemos sentir dores físicas ou na alma, mas nós não temos direito de duvidar do amor de Deus. Não temos esse direito. Não é justo, não é racional duvidar do amor de Deus. Então, para mais nos provar o seu amor. Não há maior prova de amor do que dar a vida pelos seus amigos. Então, essa prova de amor de Deus é infinita, é irrefutável. Sempre que você tiver em uma crise de fé, ou de passar por alguma tentação demoníaca, de duvidar do amor de Deus, olhe para a cruz. Por isso que é muito importante você ter um crucifixo na sua casa, perto de você. Né? Tenha sempre um crucifixo. Se você puder, use um crucifixo no pescoço, se você gosta, né? Mas não custa nada, né? Um sinal. Tenha uma cruz. Reze com a cruz perto de você, para você lembrar sempre do amor de Deus por você. Então, primeiro motivo, satisfazer a justiça divina de modo mais pleno. Segundo motivo, para dar uma prova tão grande do seu amor por nós, né? Uma prova cabal do seu amor por nós. E esse é o terceiro ponto, nos inspirar o horror ao pecado. Isso aqui, a gente poderia até parar a aula e ficar meditando só sobre isso. Peço que você leve para a sua oração. Qual é a gravidade do pecado? E aqui, vocês sabem que eu falo muito de escrúpulos, né? E eu quero que você não gere escrúpulo com o que eu vou falar. Existe uma classificação teológica da teologia moral católica a respeito do pecado mortal e do pecado venial. O pecado mortal é aquilo que quebra nossa inimizade com Deus e nos faz perder a salvação. O pecado venial é aquilo que
ofende a Deus, mas não nos tira da graça de Deus. Tá? Você vai encontrar aqui no nosso canal muitos vídeos falando sobre pecado mortal e pecado venial. Mas o que eu quero falar aqui para você é, independente da gravidade do pecado, tá? Independente dessa classificação, o pecado é sempre uma ofensa a Deus. Pecado é pecado. Então, eu devo rejeitar o pecado. Eu não devo ter escrúpulos, né? Eu devo reconhecer humildemente que eu sou fraco, que eu sou pecador e que, infelizmente, eu peco todos os dias. Eu posso pecar todos os dias. Ou, pelo menos, ser imperfeito eu sou. Né? E fazer imperfeições todos os dias. Então, isso, a humildade é o que cura os escrúpulos, tá? Porém, eu não posso deixar de pensar, e principalmente para você que talvez tenha consciência relaxada, e infelizmente a maioria das pessoas tem a consciência um pouco relaxada ou muito relaxada, imagine ou medite sobre a gravidade do pecado olhando para a cruz de Cristo. Olha o que o meu pecado é capaz de fazer. Foi capaz de fazer. Qual é o preço do meu pecado? Um Deus crucificado. Então, para nos dar horror ao pecado. O pecado causou a morte de Cristo. Para pagar o preço do meu pecado, Deus se deixou crucificar e morrer e padecer na cruz por mim. Derramar o seu sangue preciosíssimo. Repito, bastaria uma gota do sangue de Cristo para salvar toda a humanidade. Mas ele resolveu derramar todo o seu sangue. Então, para mostrar a gravidade do pecado. Como o pecado é terrível. Certo? Então, foram esses 3 motivos pelos quais Jesus morreu na cruz, padeceu, quis ser crucificado, sofrer tanto. Na morte de Jesus, a divindade se separou do corpo e da alma. Como eu falei, né, Deus não pode morrer. Então Jesus morreu como homem e não como Deus. Mas houve a separação da divindade, do corpo e da alma, então? Não, tá? Na morte de Jesus Cristo, a divindade não se separou nem do corpo nem da alma. Mas somente a alma se separou do corpo. Por isso nós podemos dizer que Deus sofreu. Porque ele estava unido e permaneceu sempre unido à sua natureza humana e à natureza divina. Nunca se separaram. Desde a encarnação, desde a concepção, que a natureza humana e a natureza divina são e permanecerão eternamente unidas. Então, eu posso sim dizer que Deus sofreu. Ele não morreu como Deus, morreu como homem. E o que é a morte? A separação da alma e do corpo, né? Mas a divindade permaneceu sempre unida à alma de Cristo, certo? A divindade, pessoa divina, permaneceu sempre unida à alma de Cristo. E por quem Jesus morreu? Veja, existe uma heresia, uma concepção errada, herética, né, de que Jesus morreu por alguns, né, alguns escolhidos. Então já houve quem defendesse essa tese, né? Jesus não morreu por todos, alguns já nasceram para ser condenados, né? Uma heresia da predestinação, né? Então alguns já nasceram para ser condenados. Jesus não morreu por todos, morreu só pelos escolhidos. Não é verdade. Jesus morreu por toda a humanidade, tá? Jesus derramou seu sangue, padeceu por mim, por você e por aquela pessoa ruim que você está pensando agora. Pensa em uma pessoa ruim, Jesus morreu por ela. Deus morreu por toda a humanidade, passado, presente e futuro, até pelos homens que ainda vão nascer. Os pecados que ainda serão cometidos, talvez por você, pesam na cruz de Cristo. Aqueles homens que ainda vão nascer no futuro, daqui, não sei quando será o fim do mundo, né? Pode ser esse ano, pode ser daqui a 100 anos ou 1000 anos. Mas as pessoas que ainda vão nascer, que ainda vão crescer, ainda vão pecar, o pecado delas ainda será redimido pela cruz de Cristo. E causará ainda, né, será ainda motivo da causa do sofrimento de Jesus. Então, Jesus morreu por
toda a humanidade. E a sua cruz satisfez, né, o pecado de todos. De forma que não existe um limite. O valor é infinito do sacrifício de Cristo. Tá? Isso é importante. Eu vou abrir um parêntese aqui, já que eu comecei a falar desse assunto dos escrúpulos, né? Uma frase, uma pergunta escrupulosa de uma pessoa que sofre desse mal da consciência, né? Desta angústia de consciência, talvez você já passou por isso. Faz a seguinte pergunta: Padre, eu cometi tal pecado, cometi de novo, cometi muitas vezes. Será que Deus vai me perdoar? Você já fez essa pergunta? Coloca aqui nos comentários se você já fez essa pergunta. Será que Deus vai me perdoar? Eu pequei tantas vezes, eu pequei por tantos anos, eu me confessei ontem, já pequei de novo. Pode acontecer, né? Infelizmente, pode acontecer. Talvez já tenha acontecido com você, né? Eu pequei, confessei semana passada, já pequei de novo. Será que Deus vai me perdoar? Essa pergunta, ela está muito errada. Muito errada. Por quê? Por que ela está muito errada? Porque você está colocando limite ao poder e à misericórdia de Deus. Você está dizendo, em outras palavras, eu sou tão poderoso que eu sou mais poderoso do que Deus. Eu cometi um pecado maior do que a misericórdia divina. Olha só como você está se achando. Gente, o escrúpulo é sempre orgulho, disfarçado de humildade. É interessante isso, né? Então você acha que você fez algo maior do que a misericórdia divina. Claro, você não vai abusar da misericórdia de Deus. Não porque Deus não seja capaz de lhe perdoar, mas porque quem abusa da misericórdia divina endurece o coração. E aí torna-se impermeável à graça de Deus. Pelo endurecimento, não consegue mais se arrepender. Isso é o endurecimento. O que é endurecer o coração? Não conseguir mais se arrepender. Não me arrependo mais. Preciso de um esforço muito grande para voltar a ter um coração contrito. Deu para entender isso? Então, a morte de Jesus na cruz, isso dói pensar. Poxa, eu não sei quantos anos ou quantos dias eu ainda tenho de vida. Mas é possível que ainda cometa pecados no futuro. Deus me livre, eu queria nunca mais cometer nenhum pecado. Mas é possível que eu cometa. E Jesus já sabe e já morreu pelos pecados que eu vou cometer, e já sofreu por eles. Então, eu posso dizer que para aliviar, espiritualmente falando, eu posso dizer sim, que para aliviar, para diminuir a dor do coração de Jesus, eu não vou pecar. Entende? Porque cada pecado meu foi uma martelada nos pregos que prenderam Jesus na cruz. Então não é uma coisa assim meio melosa, não. É interessante que quando o Mel Gibson fez A Paixão de Cristo, aquele filme famosíssimo, né? Não sei quantos anos já tem esse filme, talvez uns 15 anos, né? Continua sendo o melhor filme sobre a Paixão de Cristo jamais feito até hoje. Um clássico, né? Vocês sabem, não sei se vocês sabem, que a cena da crucifixão, quando o soldado pregava, né, colocava o cravo aqui na mão de Jesus, é muito forte aquela cena, o cravo entrando e o sangue jorrando, e você vê uma mão martelando. Aquela mão é do Mel Gibson. Ele fez questão de ele pessoalmente filmar para dizer, são os meus pecados que crucificaram Jesus. Ele é uma pessoa muito católica, né? Então, apesar de ser, seus filmes não são muito católicos, né? Muito sangue, né? Ele gosta muito de sangue. É interessante isso, mas é bonita essa concepção, é profunda, é cristã, é católica essa concepção, né? Foram os meus pecados, são os meus pecados que crucificaram Jesus. E cada vez que eu peco, eu dou uma martelada. E foi isso que o Mel Gibson quis mostrar, fazendo esse ato no filme, né? É um ato assim de oração, porque ninguém ia saber de quem é aquela mão, né? Ele não estava se amostrando, né? Claro, a gente soube depois. Mas você só vê a mão batendo, né? E ele quis por um ato de fé. Né? Interessante isso. Então, vamos lá.
Se Jesus Cristo morreu pela salvação de todos, por que nem todos se salvam? Então todos se salvam? Não, nem todos se salvam. Não é? Infelizmente, alguns são condenados. Ou talvez muitos sejam condenados. Só Deus sabe, mas podemos supor que a maioria das pessoas são condenadas. É muito triste pensar isso. Mas por quê? Se Jesus morreu por todos, por que nem todos se salvam? A resposta é bem óbvia, né? E eu vou ler literalmente o que diz São Pio X. Porque nem todos o querem reconhecer. Nem todos o querem reconhecer. Nem todos observam a sua lei. Quem observa os 10 mandamentos? Quem observa a lei de Deus? Quem observa, segue, obedece o Santo Evangelho? Nem todos se valem dos meios de santificação que ele nos deixou. Então existem 3 motivos aqui. Primeiro, nem todos o reconhecem, então nem todos têm fé, nem todos reconhecem Jesus como Filho de Deus. Apesar das provas evidentes, claríssimas, irrefutáveis de que ele é o Filho de Deus, basta olhar as profecias do Antigo Testamento que se cumpriram de forma literal, até nos detalhes. O nascimento de Jesus, a sua crucifixão, os milagres que ele realizou e a sua própria ressurreição provam de maneira irrefutável de que ele é o Filho de Deus, mas nem todos o reconhecem como Filho de Deus. Segundo, nem todos obedecem à sua lei, se submetem a Deus, submetem à vontade de Deus, especificamente aos 10 mandamentos. E nem todos se valem dos meios necessários para a nossa salvação e santificação. Quais são os meios necessários para a nossa salvação e santificação? Em primeiro lugar, os sacramentos. Então, é através dos sacramentos, eu vou falar mais sobre isso, tá? Que nós aurimos, para falar uma palavra bonita aqui, dos méritos infinitos de Cristo na cruz. Principalmente os sacramentos. A pertença à Santa Igreja Católica. Por isso, caríssimos paroquianos virtuais, nós precisamos muito evangelizar. Evangelizar não é opcional. Evangelizar é uma questão de salvação. Salvação de verdade, salvação do outro, e minha salvação também. Eu não posso guardar para mim como se fosse um segredo. Eu preciso evangelizar. Esse canal aqui é para evangelizar. Todo esse trabalho que eu faço há tantos anos aqui na internet, que Deus me inspirou, não quis fazer, foi Deus que me inspirou, é para evangelizar. No YouTube, no Instagram, nas redes sociais, para evangelizar. Por quê? Porque é crendo em Jesus e pertencendo à Santa Igreja Católica, não a qualquer seita. Não é só crer em Jesus. Não é só saber que Jesus existe. Não é dizer assim, eu tenho a minha religião que eu vivo em casa. Não, ninguém se salva dessa forma. Ninguém se salva por si mesmo. Eu não chego no céu por mim mesmo. Eu não posso construir uma torre de Babel e subir pela minha inteligência e minha vontade. A religião eu faço. Não, você não faz sua religião. Você é tão orgulhoso, tão profundamente orgulhoso, que você pensa que você faz sua própria religião. Não. É Deus quem nos mostra o caminho. Jesus fundou uma igreja, não fundou uma seita. Jesus não fundou a Assembleia de Deus. Jesus não fundou as Testemunhas de Jeová. Jesus não fundou os batistas, os presbiterianos. Não foi Jesus, foram os homens no seu orgulho. Jesus fundou a Santa Igreja Católica. E é somente na Santa Igreja Católica que você tem todos os meios necessários para a salvação. Essas outras seitas podem se salvar? Bom, isso eu deixo no mistério de Deus. Né? Pode ser que pela ignorância, Deus leve em conta a ignorância dessas pessoas. Mas nós não podemos deixá-las no erro, porque o erro ofende a Deus. Então nós precisamos evangelizar e fazer do Brasil o que ele é. Um Brasil católico, não para a nossa glória, o nosso orgulho. Não, eu vou passar, daqui a alguns anos eu vou morrer, ou sei lá, daqui a alguns dias, semanas, sei lá. Vocês estão entendendo? Nós vamos passar daqui... Gente, uma coisa, eu era
adolescente, fui para um encontro, um retiro, e um padre disse uma coisa que eu não esqueci, era um padre muito santo, Padre Guido, o nome dele, já falecido, lá em Mossoró. Quem é de Mossoró, que está me assistindo aqui, que é mais ou menos da minha idade, ou mais novo, lembra do Padre Guido, né? Pároco da paróquia de São José. Então ele disse uma coisa tão simples, tão boba, eu nunca esqueci. Ele falou assim: olha, daqui a 100 anos, ninguém vai lembrar de você. Ninguém vai saber nem que você existiu. Ninguém vai lembrar da sua voz, do seu rosto. Ninguém vai ter sido amigo seu ou ter te conhecido. Então a gente dá tanta importância a essa vida, né? A gente dá tanta importância a nós mesmos. Então todos nós vamos passar daqui a 100 anos. Ninguém vai lembrar de mim, nem de você. Tá? Talvez lembre, talvez veja, mas eu não sei realmente quem era o Padre Leonardo, né? Tem aqui os vídeos dele, talvez ainda resista, né? Enfim. Mas ninguém vai saber realmente o que eu sentia, quem eu era, qual era a minha personalidade, como era ser meu amigo. Ninguém vai saber. Entende? Então, nós estamos plantando para a eternidade. Então, eu vou evangelizar hoje para que o Brasil volte a ser, no futuro, não daqui a uma semana, nem daqui a um ano, mas a longo prazo, volte a ser aquilo que ele sempre foi, uma nação católica, o maior país católico do mundo. É isso que nós queremos. Mas por quê? Repito, não é para o nosso orgulho, não é para a nossa vaidade, mas porque a Igreja Católica é a igreja que Jesus fundou. Nela está a plenitude da verdade, da doutrina, a doutrina correta, a doutrina certa e todos os meios necessários para a salvação. Especialmente os sacramentos. Certo? Então, a importância de nós lembrarmos que para ser salvo, eu preciso dessas 3 coisas. Eu preciso reconhecer Jesus como Salvador, como Filho de Deus, como Messias enviado pelo Pai. Jesus de verdade, Deus e homem. Eu preciso obedecer às suas leis, então não é algo somente da minha cabeça, psicológico. Eu creio em Jesus, estou salvo. Tá não. Tá não. Saber que Jesus existiu, crer que Jesus é Salvador, não salva ninguém. Você precisa obedecer e precisa pertencer à verdadeira igreja. Veja, se eu tenho convicção, se eu tenho certeza, se eu sei de modo claro e evidente que Jesus fundou a Igreja Católica, não pertencer à Igreja Católica é uma ofensa grave a Deus. Eu estou dizendo, Jesus fundou a igreja, mas Jesus não fundou direito. Porque, poxa, a igreja se desvirtuou, a igreja errou, a igreja peca. Jesus não fundou direito. Espera aí que eu vou consertar o que Jesus fez, vou fazer uma melhor. Uma doutrina melhor. Por quê? Essa história de sucessão apostólica, do Papa, bispos. Não, espera aí. Esse erro de sacramento, para que isso? Espera aí, deixa eu diminuir aqui os sacramentos. Na verdade, deixa eu deixar nenhum. Basta você ler a Bíblia e cada um interpreta do seu jeito. Olha o resultado, né? Temos pelo menos 30 mil seitas. Pelo menos, né? Acho que nunca contaram aquelas que tem nas periferias da nossa cidade, que cada dia abre uma loja para vender fé de novo, né? É loja de vender fé. Meio de enricar. Ou pelo menos de ganhar dinheiro. Muitas vezes, né? Muitas vezes. Eu sei que existem igrejas sérias, no sentido são tradicionais, mas estão no erro, né? Então precisamos evangelizar quem não crê no Cristo, quem está em falsas religiões e quem está fora da Igreja Católica, embora seja cristão, mas está fora da Igreja Católica, está nas seitas. Entendeu? Ok? Então vamos lá. Para finalizar a nossa aula de hoje, para sermos salvos, basta que Jesus tenha morrido por nós. Então Jesus morreu por nós, já estamos salvos. Basta isso? Para sermos salvos, não basta... Caiu aqui o crucifixo. Aqui pertinho. O pessoal que está no YouTube, eu estou também transmitindo no Instagram. Então o Instagram está vendo um pouquinho mais. Está vendo meu crucifixo que tá. Vocês não estão vendo porque a câmera não está pegando. Então o pessoal do Instagram está com outra câmera que está vendo, né?
Aproveita, deixa o seu like se você gostou dessa aula, isso ajuda a divulgar. É uma forma que você tem de evangelizar. Só deixando o like já ajuda a evangelizar, né? Então vamos lá. Para sermos salvos, não basta que Jesus tenha morrido por nós, mas é necessário que sejam aplicados a cada um de nós o fruto e os méritos da sua paixão e morte. Então, digamos que... Vou pensar uma coisa bem boba, assim, né? Um exemplo bem bobo, praticamente, né? Digamos que para entrar no céu precisava de um ingresso, de um bilhete. Bilhete, qual é o preço do bilhete? Infinito. Quem pode pagar quem tem um valor infinito? Ninguém. Quem pode ter um valor infinito? Deus. Então Deus foi lá e comprou o bilhete. Só que para eu entrar, eu preciso ter o bilhete. Ele comprou, ele pagou, mas eu preciso ter. Entendeu? Então não basta que ele tenha comprado com o seu sangue e pagado o preço. É preciso que esse valor, esse mérito seja aplicado na minha vida, né? Em cada um de nós. E eu possa colher o fruto e os méritos da sua paixão e morte. O que acontece, sobretudo, por meio dos sacramentos. Então, como é que é aplicada a cruz de Cristo, os méritos da paixão de Cristo? Então, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Basta eu crer que Jesus morreu na cruz, mas como é que aquele valor, aquele sangue cai sobre mim? Como é que aquele valor cai? É só no meu pensamento? Poxa, cadê a prova? Sou eu que me salvo, então eu vou crer, então sou eu que me salvo? Não. É preciso que aquele mérito, aquele valor, aquele sangue de Cristo venha e me purifique. E para isso Jesus instituiu o batismo, instituiu a Eucaristia, instituiu a reconciliação, a confissão, instituiu os sacramentos. Então os sacramentos, através dos sacramentos são aplicados os méritos de Cristo, o valor da cruz de Cristo na minha vida. Entendeu? E foram instituídos por Cristo. Eu não posso desprezar o que Jesus instituiu na sua própria palavra. Não é verdade? Então, os sacramentos foram instituídos para tal fim pelo próprio Jesus Cristo. E muitos, ou por não receberem os sacramentos, ou por não os receberem nas condições devidas, tornam inúteis para si mesmos a morte de Jesus Cristo. Certo? Então, vejam que existem duas formas de você não ser salvo, né? Dos méritos de Cristo não serem aplicados a você. Quais são essas duas formas? Primeiro, você não recebeu os sacramentos. Por que você não recebe? Porque você não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, fulano era tão bonzinho. Fulano gostava de dar esmola aos pobres. Morreu. Nunca foi para a igreja, nunca foi batizado. Mas ele era uma pessoa boa. A gente confunde a bondade natural ou da personalidade, uma pessoa que talvez seja mais afetiva, mais educada, com uma pessoa que merece ser salva. Não, porque não sou eu que mereço ser salvo. Eu posso... São Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, eu posso dar todos os meus bens aos pobres. Todos os meus bens aos pobres. E eu posso não ser salvo. Não vale de nada se eu não tiver amor a Deus. Eu posso entregar meu corpo às chamas. Quantas pessoas são mártires do nada? Vão para guerras inúteis, lutar por causas, desculpe a palavra, imbecis, como seria o comunismo, o socialismo, uma causa absolutamente errada, satânica, né? O comunismo, o socialismo é satânico. Literalmente, foi criado por Satanás, com certeza absoluta. Pelos frutos conhece a árvore. E tem pessoas que dão a vida por isso. Então não é sofrer por sofrer, não é dar esmola por dar esmolas. Mas eu tenho que crer em Jesus e fazer por amor a Jesus. Entende?
Então, eu recebo os sacramentos, quando eu recebo os sacramentos, eu recebo os méritos da paixão de Cristo. Então, aquele bilhete, né, eu recebo. Mas não basta receber os sacramentos. Muita atenção, senhor católico praticante, que está até aqui no final desse vídeo, certamente você é um bom católico. Ou pelo menos quer ser um bom católico, né? É preciso que você receba com as devidas disposições para que aquilo gere fruto. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta bem provocativa aqui para você. Isso vale para muitos lugares, né? Talvez alguns não, talvez outros, muitos lugares sim. Você acha que a maioria das pessoas que comungam na missa do domingo tem uma vida santa? Confessa regularmente, comunga sem pecado? A maioria das pessoas que casa casto, querendo formar uma família numerosa, aceitando os filhos que Deus deseja, realmente acreditando que jamais vai deixar aquela pessoa, mas recebe o sacramento do matrimônio. Será que a maioria das pessoas que já são poucas, que confessam com verdadeiro e profundo e sincero arrependimento, com o propósito de nunca mais pecar, de fugir das ocasiões próximas de pecado, de restaurar os danos? Tem certeza? Entende? Então, eu posso comungar de forma sacrílega. Eu posso ser batizado. Recebi o batismo quando criança. Mas eu viver no mundo como pagão. E no batismo, os meus pais prometeram por mim, depois eu confirmei isso na minha crisma, ou na vigília pascal, muitas e muitas vezes na vida, renunciar a Satanás e suas obras e obedecer a Jesus Cristo, obedecer os mandamentos. Então, você acha que a maioria dos batizados que receberam batismo vivem como batizados? Vocês estão vendo como é urgente evangelizar? Como é urgente nós crescermos na fé para que os sacramentos, que são os meios de salvação, mas não basta ser batizado, mas não basta comungar, mas não basta confessar, embora isso seja muito importante. É preciso que eu viva o meu batismo. É preciso que eu receba a crisma em estado de graça. Gente, eu vou falar aqui uma coisa, talvez vocês estranhem, talvez não. Eu não duvido que muitos jovens recebem a crisma em estado de pecado mortal, porque simplesmente foram confessar e não confessaram direito, e a confissão foi inválida. Não disseram seus pecados para o padre, por vergonha, por medo, ou porque não estavam arrependidos. E a confissão foi inválida. Ou participaram daquela crisma ali só porque a mãe mandou, o pai mandou. Mas não está muito afim de se tornar soldado de Cristo e testemunho de Cristo no mundo, de realmente receber o Espírito Santo para ser mais santo. Será que eles querem receber o Espírito Santo para ser mais santo? Sério? As pessoas que casam, primeiro, raramente casam, né? Então, muitas pessoas que se dizem católicas se juntam, casam no civil, que não é casamento, para depois casar. Que loucura! Vivem no pecado mortal, ofendem gravemente a Deus. Olha a cruz de Cristo, olha o que é que você fez com Jesus. Então, não adianta receber os sacramentos. Isso vale para todos, para o sacramento da ordem também. Por que eu me ordenei? Fui ordenado padre. Para pregar a palavra de Deus, para administrar os sacramentos ao povo de Deus? Ou por outro motivo escuso, ideológico, ou sabe-se lá o quê? E assim por diante. Então, a salvação que Jesus quer me dar, Jesus já pagou o preço de todos os meus pecados na cruz. Jesus pagou este preço de toda a humanidade, inclusive dos pecados que infelizmente eu possa vir a cometer ainda no futuro. Espero que nunca mais. Espero que nunca mais. Mas temos que ter humildade e reconhecer. Porém, para que eu seja salvo, é preciso que eu aceite, que eu creia em nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso que eu
obedeça os mandamentos. É preciso que eu receba os meios de santificação que Jesus deixou na Santa Igreja Católica. Não na minha casa, não em uma seita qualquer, não no Espiritismo. Não, no Espiritismo não salva. O Espiritismo leva à condenação. A maçonaria leva à condenação. Ah, a maçonaria é um clube? Não. É uma sociedade secreta que maquina contra a igreja. É pecado mortal ser maçom, demoler, essas coisas aí. Tá? Pecado mortal, gravíssimo. Não pode comungar. Antigamente, inclusive, era excomungado. Hoje em dia, não é excomungado, mas não pode comungar, porque é pecado grave. Então, é preciso que eu participe, que eu seja membro efetivo, de coração, de fato, da igreja que Jesus fundou, a Santa Igreja Católica, porque aqui há a verdadeira doutrina e os meios necessários para a nossa salvação. Meu querido paroquiano virtual, eu quero fazer um apelo para você. Nos ajude a evangelizar. Evangelize comigo, compartilhando os nossos vídeos. Aqui no YouTube tem toda a playlist do Catecismo da Igreja Católica, mas tem muitos outros vídeos curtinhos sobre alguns pontos da nossa fé. Veja os nossos vídeos, compartilhe, deixe sempre o seu comentário, nem que seja assim um oi, bem sapado, porque isso ajuda a divulgar os nossos vídeos. Deixe sempre o seu like, isso é importante. E se você puder e quiser ser o nosso benfeitor, você investe em tantas coisas, nos ajude, sendo o benfeitor do nosso apostolado, a manter toda a nossa equipe, a termos vídeos de cada vez mais qualidade, com arte, com beleza, porque assim nós podemos atingir mais e mais pessoas. Então aqui vai ter um link lhe mostrando como você pode ter um conteúdo profundo, que eu tenho vários cursos, tá? E você pode aprofundar a sua fé com os nossos cursos de aprofundamento e ao mesmo tempo ser o nosso benfeitor. Vou deixar também um QR Code. Se você estiver vendo no computador ou na televisão, você pode apontar a câmera do seu celular e vai aparecer um link aí no QR Code também, para você ser o nosso benfeitor. Então, conto com a sua colaboração, com a sua boa vontade, em nos ajudar a evangelizar. Dessas duas formas que eu falei, divulgando os nossos vídeos, dando like, deixando comentário, e, se Deus tocar no seu coração, se você tiver condições, seja o nosso benfeitor, assinando os nossos cursos, né, a nossa área de membros. Então, que Deus te abençoe. Então, não deixe de ver os nossos vídeos. Próxima segunda-feira, nós teremos a nossa próxima aula de catecismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Fiquem com Deus e Nossa Senhora.